na cidade de Gorongosa com o nosso pastor evangelista nacional e ele tem um relato muito importante da vida dele para compartilhar conosco a respeito da sua conversão, do seu encontro com o Senhor Jesus. E nós então estamos registrando essa história deste homem que tem uma história maravilhosa para compartilhar conosco. Pastor, por favor, relate aí. Eu gostaria que o senhor falasse o nome, a idade e o que o senhor fez antes de ter esse encontro com o Senhor Jesus e como que isso ocorreu na vida do senhor. Eu chamo-me Eduardo Senga. Antes de eu converter, quem foi primeiro? A minha mulher que converteu. Ela, o antigo combatente, estive como militar. Quando saí na vida militar, entrei na polícia. Então, quando estive a sair de férias, então, um dia deste, eu sonhei, estive num rio assim, cheio de pessoas, no rio, a batizar. Então eu também fui batizado também. Quando fui batizado na água, então, fiquei cheio do Espírito Santo. Então daí, saí. Quando saí, então estive a andar numa estrada assim. Então lá atrás vinha duas combatentes de comunidade dos zimbabweanos, estavam a me perseguir, dois. Então, quando andei, andei um pouco de distância, quase 1 quilômetro. Eu tinha um casadeiro, cabanadeiros, quarteiro dele, assim. Então, estava cheio das coisas aí na estrada. Eu era para apanhar. Enquanto lá na frente tinha um controle deles, comunidades. Lá à frente do controle tinha uma montanha grande, com um caminho muito pequenino. Então lá em cima tinha um branco que estava aí. Então quando eu estive sentindo muito fome, então eu queria apanhar aquele pão, não sei o que eu comer. Então aquele branco estava a me dizer com língua inglesa. Então você não pode apanhar aquilo que está embaixo, vem aqui. Então eu tinha muito fome. Eu estava inclinado ao lado assim, eu queria tentar roubar aquela coisa, apanhar. E ele, quando me levar, estava a dizer, deixa lá isso, vem aqui, não pode apanhar coisa aqui de baixo. Então eu sempre vinha, me sentia muito fome. Então quando cheguei no controle, então entrei assim, aqueles dois combatentes ficaram aí naquele controle. Então, aí naquela montanha, eu disse, então, como que eu posso chegar lá em cima e não consigo andar? Disse, anda lá, estende lá seu braço. Eu estendei, peguei meus dedos, como tipo imã. Quando ele esticou dele, eu estiquei meu, ficou como imã aqui. Tá. Então subi logo. Tá. Então quando cheguei lá, vi uma grande cidade que estava aí. Esse lado, né, ele tinha uma igreja muito grande, pessoas estavam cheias aí ao lado. Então, ao lado assim tinha laranjeiras com jovens aí, com bíblias, estavam a estudar aí, bíblicos aí. Outros cantaram. Eu disse, então, eu quero ir naquela igreja aí. Então, aí onde eu subsaí, tinha 4 filas de comida. Tinha de arroz, bacalhau, chima e coisa, e sopa. Então, aquele branco disse, então, senta a comer. Eu disse, não, eu quero ir naquela igreja aí. Tem pessoas na igreja, quero ir lá. Eu queria correr, ele sempre estava me empurrando para trás. Disse, senta, escolhe a comida que você quer. Então, eu sentei, então, ele escolheu comida de bacalhau. Então, comi, mas meu coração já queria ir lá na igreja. Comi pouco, deixei. Se lava a mão, eu vi. Então eu queria correr para lá, disse, espera ela despegar, eu fiquei. Disse, qual é mais bom? Comer coisa que debaixo da terra e comer coisa que está na mesa. Eu disse, comer coisa que está na mesa aqui é muito bom. Disse, então, a partir deste momento, você não pode mais comer coisa de baixo. Então eu disse também, eu queria correr para a igreja. Disse, não, não vai. O seu dia não chegou para ir aí. Então me empurrou. Logo vi, logo já estive embaixo já. Eu saí dentro da casa, aí eu pensava que já estive lá em cima. Então, daí minha mulher disse, o que se passa? Eu disse, pá, eu sonhei isso. Disse, tá bem. Então, a partir daquele momento, eu senti já a vontade de rezar mesmo. Então, quando foi para o serviço lá, já não tinha mais vontade para trabalhar. Eu fiz um requerimento, disse, eu já não preciso mais de trabalho, quero estar em casa. Então o ministro me despachou e disse, então pode estar em casa. Eu fui em casa, uma semana, segunda semana, pronto. E eu pensei em ir na igreja, comecei a ir na igreja. Cheguei na igreja, comecei a confessar, que então eu estive negado na igreja, mas eu sonhei isso, não. O pastor lá disse, então está abençoado, deve rezar.
Até hoje estou aqui na igreja. Então, graças a Deus... Daí comecei a trabalhar como secretário, diácono, comecei como ancião, comecei como evangelista local. Então, aí fiquei quase 5 anos, fui considerado como pastor. Glória a Deus. Então aqui está a história de um homem que hoje é o pastor evangelista nacional da cidade da Gorongosa. Ele tem na sua responsabilidade 22 igrejas. E o que a gente vê de uma maneira muito especial é que a Bíblia fala que quando a mulher sábia, ela ganha o seu marido para o Senhor Jesus com um procedimento, com a vida dela. E o que nós vemos então aqui é que a mamãe Helena foi então a grande responsável para que esse homem de Deus pudesse ser alcançado. Pudesse ser alcançado então pelo Senhor Jesus. E hoje ele tem então toda a família dele. Pode colocar a mão no ombro dele aí, mamãe Helena? Então ele e a família dele é uma família que serve ao Senhor. Nós estivemos aqui na casa deles e almoçamos aqui no sábado e almoçamos aqui no domingo. Desfrutamos da companhia desse casal de pastores, da sua família e das igrejas aqui da Gorongosa. E isso é muito gratificante. No país, Gorongosa é uma cidade na província de Sofala, em Moçambique. Então aqui é uma das localidades da Igreja Catedral da Família em Moçambique. Amém? Amém.